Saudações, caros telespectadores de Rádio 20, e sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na sua cada vez mais ouvida e agora a televisão Índico. Nesta edição de hoje vamos explorar um tema que também irá alargar para a questão das manifestações em Angola. Estamos sim a falar da cimeira dos antigos movimentos de libertação que teve lugar, portanto, durante o fim de semana, em que o presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo, participou ao mais alto nível. Na edição de hoje contamos habitualmente, como sempre, caro telespectador sabe, e Rádio 20, com dois convidados que têm estado a emprestar o seu conhecimento nesta e tantas outras edições. Gostaríamos desde já saudá-los e agradecer uma vez mais por terem aceito o nosso convite. Saudações a si, o meu colega de painel, o Mulungo. Saudamos igualmente aos telespectadores, aos ouvintes e internautas deste órgão. Estamos aqui mais uma vez para dar o nosso contributo. Faço-lhe a mesma saudação. A saudação a si, Dava, também é o colega de painel, o Américo Sozinho, e em especial a quem nos acompanha a partir da sua rádio, a partir do seu dispositivo móvel, que de facto possibilita acompanhar a informação na íntegra. Estamos aqui para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos políticos, sociais e económicos a nível nacional. E dando mesmo pontapé de partida, temos o espaço para ponto prévio. Muito bem, o nosso ponto prévio tem a ver com a 9ª Reunião Nacional dos Administradores Distritais, que está a decorrer desde hoje na cidade turística de Vilanculo, isto é na província de Inhambane. Uma reunião que junta os gestores distritais, ao mais alto nível, nesse caso no distrito, são os chefes de executivo distrital que vão, obviamente, discutir aquilo que é a visão do mais alto magistrado da nação, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República. Os administradores distritais, conforme sabem, que materializam ao nível micro aquilo que é o plano quinquenal do governo, aquilo que é o plano econômico e social e orçamento do Estado. Então é fundamental que haja evento dessa natureza para harmonizar e também dar a filosofia de governação, tendo em conta os desafios que o país nos remete. Por isso gostaríamos de saudar esta visão estratégica do chefe do Estado moçambicano, e também gostaríamos de apelar aos administradores para que explorem este momento, não só em aprender aquilo que são os conteúdos ministrados, mas também é fundamental que troquem experiências, que divulguem, portanto, potencialidades. É fundamental que cumpram de forma rigorosa aquilo que serão as lições, aquilo que é o discurso do chefe do Estado moçambicano, e esperamos nós que haja réplica de forma muito direta nos distritos, porque, conforme sabe, alguns distritos, alguns administradores fundamentalmente confundem a gestão da coisa pública com a sua própria capoeira de galinha. Não conseguem diferenciar na capoeira, quando sentir gula de um pintainho, abate e come. Mas já a coisa pública não, tem regras, é preciso aplicar as energias, aplicar os orçamentos de forma devida, respeitar o cidadão, que é o centro de governação. Então, esses conteúdos todos, temos ciência de que estão sendo administrados desde a manhã desta quarta-feira, e esperamos também de que, quando os administradores distritais chegarem aos seus destinos, possam convocar reuniões similares, já com os chefes de postos administrativos, chefes das localidades, os secretários dos bairros, os líderes comunitários, os chefes das repartições, diretores de escolas, centros de saúde, de todas as unidades, para que a mensagem do mais alto magistrado da nação não se limite apenas nos administradores, mas vá efetivamente ao consumidor final. Mas também participam deste evento os secretários de Estado nas províncias, os governadores provinciais, que são dirigentes do Conselho Executivo Provincial. Então, nós consideramos ser
obviamente, o momento oportuno e saudar mais uma vez essa iniciativa do chefe do Estado, presidente Daniel Francisco Chapo, e que o reflexo deste evento venha, obviamente, a se notabilizar no dia a dia de cada distrito, no dia a dia de cada moçambicano, porque o país faz-se naturalmente realizando e não lamentando. Nesse caso, depois desta reunião, ou seja, todos os administradores são proibidos a lamentar quando registram desafios, mas sim são apelados e encorajados a traçar linhas de solução para a implementação daquilo que é o projeto de governação desta nação. Obrigado. Muito bem, tem também algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio é a questão de uma celebração de uma espécie de um memorando entre o governo ou o Estado moçambicano e a Total, que possibilitará, numa primeira fase, a retoma de atividades por parte desta multinacional a nível de Cabo Delgado. Bem, nós temos assistido nos últimos tempos uma crescente onda de ataques terroristas na zona de Cabo Delgado e alguns distritos, e quando nos chega essa informação de retoma de atividades, começamos de facto a colocar na balança a questão dos ataques versus retoma de atividade. Será que há ambiente de facto para que esta retoma ela seja efetivada de facto? E se calhar aqui o governo está a dar sinal de que sim, vai evitar esforços no sentido de ter a situação sob controle para que de facto haja uma transmissão de confiança a estas multinacionais para que elas possam de facto retornar às suas atividades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governo, depois da questão das manifestações, mas também cooptada esta ideia do terrorismo em Cabo Delgado e também dos raptos, precisa trazer discursos que demonstrem de facto que há aqui uma pretensão em demonstrar um determinado tipo de controle territorial por parte do próprio executivo. Mas essa dimensão de controle territorial, que é uma espécie de demonstrar uma soberania do Estado, é preciso que ela seja lida numa vertente em que as próprias instituições, ou seja, as multinacionais, o governo e as comunidades locais tenham uma sintonia, uma consonância em termos de percepção do mesmo ambiente, sob o risco de este ambiente olhar-se numa vertente bilateral entre o executivo e também a parte corporate. E quando isto de facto se evidenciar, haverá uma desconfiança por parte das comunidades locais. E isso de facto já foge um pouco aquilo que é o papel do governo, que é de facto garantir o desenvolvimento primeiro para essas comunidades, mas para garantir este desenvolvimento tem que garantir segurança. Então não pode haver aqui uma espécie de matanças de um lado, enquanto do outro lado assiste-se de facto uma exploração de recursos que devem beneficiar a estas pessoas que numa outra margem estão a perder a vida. Então é preciso esse discurso de que haverá ambiente de facto para que estas empresas possam explorar, seja ele materializado. Ouvimos os empresários já pedirem escolta em Cabo Delgado para poder circular ou fazer circular aquilo que são os seus bens e serviços. Eu creio que escolta só como tal não é suficiente, é preciso criar fortes cinturões de segurança para não só garantir a segurança da própria escolta, mas também garantir para a própria população. E garantir que até um determinado nível os terroristas não têm o alcance. E é essa localidade ou essas localidades que eles vão colocar as populações onde não há alcance dos terroristas, isolando, se calhar, os terroristas num perímetro bem localizável, é possível, se calhar, neutralizá-los. Na totalidade, não sei, mas pode-se diminuir este índice que temos verificado nos últimos tempos. Então, eu creio que, se calhar, o pensamento do governo deve girar em torno desta premissa de olhar não somente para a multinacional, como aquela que vem, de facto, trazer uma mais-valia para a sociedade moçambicana, mas também olhar para as comunidades locais, porque são três atores envolvidos neste processo todo.
E estes 3 atores envolvidos devem, de facto, sair satisfeitos, sob o risco de um olhar ao outro como sendo aquele que se beneficia daquilo que são os recursos em relação a ele mesmo. E aí vamos, de facto, despoletar aquilo que Ted Robert Good defende como teoria de privação relativa, ou seja, aquele indivíduo que está a fazer uma espécie de comparação de quem ganha com aquilo que são os recursos em relação a ele. E isso leva, de facto, a uma outra dimensão, que é a de John Dollard, teoria de frustração e agressão. E quando este indivíduo fica frustrado, ele pode entrar numa dimensão de agressão. Então é preciso que o governo, como elemento crucial e gestor destas relações todas, esteja lá fortemente para que, de facto, não haja, de facto, um despoletamento desse tipo de reação por parte das comunidades. Bem, então vamos analisar o ponto que nos propusemos a analisar, que é então a cimeira dos antigos movimentos de libertação da África Austral. Que rescaldo é que se pode ter deste encontro em que juntou vários partidos a nível da África Austral, antigos movimentos de libertação, que na parte de fazerem uma análise profunda daquilo que é cada um dos partidos, também olharam para a situação difícil que cada país enfrenta? Bom, primeiro dizer que a estrutura do Partido Frelimo está de parabéns por se juntar a esta cimeira, uma delegação que foi chefiada em princípio pelo Shakir Abubakar, na qualidade de secretário-geral, e mais tarde pelo presidente Daniel Francisco Chapo. Estiveram neste encontro, portanto, os secretários de Comitê Central, a secretária-geral da OMM, a secretária-geral da UJM, nesse caso o secretário-geral da UJM e o secretário-geral da CLIN. Então, significa que o país estava naturalmente todo ele representado na cimeira, em que o presidente Chapo entende que há uma iniciativa muito estranha nos países, portanto, fundamentalmente da SADC, em que juntam-se em movimentos para destruir aquilo que são os partidos libertadores. É uma preocupação, de facto, por isso damos provimento ao posicionamento do presidente Chapo. É uma verdade que isto está a acontecer praticamente, mas o nosso posicionamento é de apelar para que não se dê espaço a esses movimentos. E para não se dar espaço a esses movimentos que querem devastar os partidos libertadores, então remete-se a um desafio em que os partidos libertadores que se encontram na gestão dos seus países trabalhem afincadamente, dão pronta resposta àquilo que são as expectativas das populações. Entendemos nós de que as respostas aos jovens, às mulheres, às populações no geral, através de realizações, pode constituir um fator fundamental na frustração desta intenção de sabotar os partidos libertadores. Mas se os partidos libertadores não realizarem aquilo que são os seus deveres, obviamente nem será necessário um movimento de extrema-direita para retirar os partidos. Isto implica a remoção destes movimentos com tendência violenta de remover ou de retirar os partidos, antigos movimentos de libertação, implica ao mesmo tempo não aceitar a alternância governativa? Bom, não seria não aceitar a alternância governativa. É que esta alternância só terá lugar em caso do partido que está a gerir, portanto, o país não dar resposta àquilo que são os desafios do país. Se prestar atenção, no nosso país em concreto, Moçambique, nós temos registro de alternância governativa, como o caso do município da Beira, é um partido que está na oposição, do ponto de vista de gestão do país.
município de Quilimane, de Vilanculo, de Alto Moloco, chamando Traiçoa. Então significa que dentro deste país aceita-se a alternância governativa na base do voto. Por isso nós estamos num país que se baseia pelo princípio de democrático. Então a democracia no país é uma realidade. Entretanto, a remoção dos partidos libertadores na gestão, portanto, do país não terá efeito algum, porque o partido que está na gestão do país realiza aquilo que são os seus deveres, dar pronta resposta àquilo que são as expectativas. Então, se isso acontecer, por exemplo, de estar a governar o país com lisura, governar o país com exemplos, com ações concretas, estes movimentos que estão a caçar os partidos libertadores não terá nenhum efeito. Estes movimentos não terão qualquer efeito, porque hão de encontrar neste país jovens comprometidos com o desenvolvimento, mulheres comprometidas com o desenvolvimento, homens comprometidos com o desenvolvimento, porque os ditos movimentos são constituídos por forças locais, e essas forças locais não terão espaço absolutamente nenhum enquanto o partido no poder realizar aquilo que são os seus, portanto, aquilo que são as suas expectativas. Não é possível. Nenhum funcionário sai à greve enquanto está a ter lá todo o seu contrato respeitado. Então, por isso, a nossa mensagem é que todos os partidos dos países em que se encontram neste momento sob sua gestão, todos os partidos libertadores, então, não podem dormir na sombra de bananeira, confiando na libertação. Então, é importante que coloque a mão na massa, trabalhe afincadamente, noite e dia. Por isso, no contexto moçambicano, por exemplo, nós temos chamado a atenção aos governantes, fundamentalmente aos membros do Conselho de Ministros, que são os ministros, para que trabalhem noite e dia, tal como tem feito o chefe do Estado. Se prestar atenção, Sua Excelência Daniel Francisco Chaves, Presidente da República, poucas vezes descansa porque quer dar resposta àquilo que são as expectativas dos moçambicanos. Mas o Presidente é uma só pessoa, por isso tem ministros. E cada ministro deve começar a dedicar suas energias, tal como lê o termo de tomada de posse, então implemente aquilo que são os programas estratégicos de governação desse país. Então, havendo esta simbiose, obviamente, Moçambique não será, portanto, palco de qualquer que seja movimento que tenha intenções de distrair ou de remover o Partido Libertador deste país. Tem também a mesma apreciação o Presidente da República, aliás, o Presidente da Frelimo fez referência que os problemas internos que os partidos, os antigos movimentos de libertação têm, entre eles a questão do nepotismo, corrupção e tantos outros males que acabam não dando sossego aos governados. Julga que como é que estes mesmos antigos movimentos de libertação podem manter-se no poder e garantir que o país continue a desenvolver? Bem, a questão da manutenção do poder é preciso que ela tenha aqui um olhar diferente. Por quê? Durante muito tempo, ou seja, depois de alcançar as independências, os partidos usaram muito o discurso de ter lutado pela independência como sendo a forma como elas faziam política, a sua propaganda, ou seja, era uma expressão moral. Então as pessoas sentiam que tinham uma dívida moral para com os grupos libertadores. Então iam depositando votos, iam apoiando esses grupos libertadores de uma forma incondicional. Mas temos que calcular que de 75 para cá passam-se 50 anos. E se passam 50 anos, há uma geração que de facto ela está na terceira idade, já não tem a capacidade de contar a heroicidade de todos aqueles que participaram deste movimento. Mas não só, temos as novas políticas de gestão educativa que tiveram de facto este papel de diminuir aquilo que é a relevância histórica desses nossos heróis. Então, onde é que a coisa começa a estragar? A coisa começa a estragar para sustentar essa visão a partir do final ou dos meados da década de 90 até 2000. Nascem
novas pessoas. Essas pessoas hoje têm capacidade para votar, têm capacidade para decidir numa urna. E essas pessoas não conhecem o valor da independência, porque não lhes foi transmitido nem nas suas comunidades e nem através dos livros escolares. Então, daí que havia uma necessidade dos partidos libertadores criarem nova forma de se posicionarem para conseguir contemplar também estas novas pessoas com capacidade de depositar o voto na urna para o seu lado, ou seja, para aquilo que é a sua simpatia. Mas o que se percebeu é que a maioria dos partidos ficaram ainda no discurso de libertação, de orgulho nacional, algo que para esta classe não tem o seu sentido porque não participaram na luta de libertação nacional, não conheceram nem a guerra dos 16 anos, elas somente apareceram num ambiente de paz, conhecem a corrupção mais que outra coisa. Então, se calhar o discurso seria no sentido de convencer a estas pessoas que vai se diminuir a corrupção, e diminuindo a corrupção haverá mais probabilidade delas ganharem um posto para desenvolver aquilo que são as suas atividades, ou ter o seu emprego, vão ter todos direito à escola de uma forma equitativa e por aí em diante. Eu acho que por aqui nós podíamos construir, se calhar, um discurso a nível nacional para poder, de facto, puxar esta massa para a simpatia dos novos partidos políticos. Mas dos partidos libertadores. Mas, se nós formos a fundo, os partidos têm uma parcela de dados históricos que testemunham, de facto, este posicionamento do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Se nós formos olhar, a Frelimo ascende a independência nacional, 75, e logo, 2 anos depois, começa a Guerra Civil. A Guerra Civil tinha um apoio externo, e esse apoio externo era para derrubar o governo da Frelimo. Mas, com o decorrer do tempo, percebeu-se que a guerra estava sendo prolongada, começou-se a criar mecanismos de soft power, ou seja, canais para poder, de facto, trazer a Frelimo numa rota em que ela percebesse que é a única alternativa, que era a rota dos Bretton Woods. Samora Machel foi, de facto, até os Estados Unidos da América, foi à Inglaterra, fez uma digressão na Europa até os Estados Unidos da América, buscava soluções para o seu povo. E não buscava soluções por causa de uma questão de vontade própria. É que ele percebia que a crise interna, ela só tinha um único caminho para poder, de facto, ser solucionada, que era buscar essas entidades internacionais com capacidade de financiar um plano político e, de facto, conseguir trazer alguma coisa para o povo moçambicano. Então, esta foi uma única alternativa que, se calhar, podia ter sido capitalizada positivamente, mas Moçambique não conseguiu, de facto, engrenar numa boa capitalização desta ida aos Bretton Woods. Termina, de facto, a guerra, porque caiu o muro de Berlim, já não existe o RSS, já não há a clivagem da Guerra Fria, que era uma clivagem ideológica, então Moçambique fica desamparado. E vários outros estados que tiveram, de facto, aqui o apadrinhamento da URSS na luta de libertação nacional ficam desamparados. E a única alternativa era abraçar a democracia. Abraçando a democracia, ela nos chega a esses todos movimentos de libertação sem um catálogo. Um catálogo que nós, quando compramos o equipamento, tu sempre lá tens um catálogo que é uma espécie de guia para montar. Exatamente, é um manual de instruções. Então, a democracia chega nesses países sem instruções. Não houve preparação social, não houve preparação econômica, não houve preparação política para que a democracia entrasse num ambiente e ela se sentisse, de facto, natural. Ela entra num ambiente cujo ela desconhece os atores e os atores também desconhecem a própria democracia. Então, por aí havia essa necessidade de, se calhar, por via voto, financiando partidos políticos da oposição e criando um ambiente de debate, podia-se, de facto, tirar esses grupos libertadores do poder. Mas também fracassou essa tentativa de os tirar através da democracia. Então, com o crescimento, estes grupos também tiveram os seus pecados. Um dos seus pecados é que não conseguiram, de facto, acompanhar a dinâmica social. Se nós formos observar, Moçambique hoje
tem uma demografia enorme, cresce a cada dia que passa. Ontem éramos 10 milhões, hoje somos 30 e tal milhões. Então era preciso criar possibilidades para poder prover para essa toda a população. E não conseguindo isso, isso traduz-se em parte violência estrutural. A violência estrutural é aquela que o cidadão começa a sentir no bolso, começa a sentir que parece que o Estado está a tirar-lhe alguma oportunidade, através do que? Do governo. E quem está no governo são os partidos libertadores. Então, por aí, os pecados começam. É o pecado de não conseguir trazer uma boa saúde, é o pecado de não conseguir trazer uma boa escola, é o pecado de não conseguir trazer uma alimentação de qualidade, haver insegurança alimentar nas populações, e esses pecados acoplados parece que desmentem em parte o discurso de os grupos libertadores estando a ser vítima de uma força externa. Parece que elas mesmas criaram ou se acharam uma terra a nível interno e ela foi propício para que germinassem pontuações no sentido contrário. Mas há aqui uma necessidade de perceber que este ambiente todo é um ambiente criado durante muito tempo e que hoje está a surtir os seus resultados através de alguns sinais. Mas é verdade que os grupos de libertação de vários estados também contribuíram, em parte, para que, de facto, isso tivesse um campo fértil de atuação. E hoje nós estamos a assistir, temos um cenário em Angola, tivemos em Moçambique as convulsões sociais. Em parte, pode-se culpar a instrumentalização externa, uma mão externa, mas é preciso refletir a fundo que só com trabalho bem feito, só com garantias e realizações bem concisas é que há a possibilidade de garantir uma manutenção do poder. Sem estes elementos bem efetivados, haverá dificuldades. As próximas eleições podem nos conduzir para algo pior. Por isso que é preciso mesmo que se pense que o discurso de libertador já não funciona. Ou seja, hoje, os heróis de ontem já não têm mais o peso que tinham. Moçambique, hoje, Angola e outros países clamam por novos heróis. Então é preciso trazer novos heróis. Os novos heróis não é necessariamente podem surgir de um partido da oposição, podem surgir dos próprios grupos de libertação, desde que eles compreendam a nova dinâmica política e se engajem neste sentido. Tivemos um sinal da ANC, quase que perdia as eleições, teve que fazer uma coligação para poder formar o seu governo. Então, aquele foi um sinal de que há uma crise. A crise não é só na África do Sul, é em Moçambique, é em vários outros países. As crises internas. As crises internas. Então, é preciso que se use estes exemplos para poder fortificar a cada grupo, tendendo ou tendo esta ambição ainda de continuar no poder. É preciso usar esses exemplos e esquecer um pouco, se calhar, o discurso de vítima e fazer-se sentir a nível da política para poder se ingrar. Muito bem, se por um lado há necessidade dos partidos, até porque alguns já vão tendo algumas crises internas, bem disse, do ANC, mas olhando concretamente para o MPLA, que logo depois da saída deste encontro que teve lugar na vizinha África do Sul, já na greve dos taxistas já tinham agendado uma greve de 3 dias, e se quisermos fazer uma ação, podemos considerar que as manifestações que na vizinha África do Sul viveu antes mesmo das eleições foi pilhagem, o que aconteceu em Moçambique depois das eleições, e agora antes das eleições em Angola estamos a acompanhar também este mesmo movimento. Podemos considerar que o movimento que está a desestabilizar estes movimentos antigos de libertação, esta ação sinaliza efetivamente a mesma estratégia de tirar estes movimentos, estes partidos políticos do poder? Bom, se prestar atenção, praticamente parece ser uma cópia autêntica o que ocorreu em Moçambique e o que está a ocorrer em Angola. Eu tive acesso às imagens ainda esta manhã, é tipicamente o que aconteceu em Moçambique. Então, isso significa que esta tendência está ganhando contornos preocupantes. Mas, se prestar atenção,
As manifestações que decorrem em Angola são manifestações, aquilo que chamaríamos de violentas, porque manifestação não é aquilo. Aquilo acho que tinha que se encontrar um outro nome. Mesmo que aconteceu aqui no nosso país, não se pode chamar de manifestação. Manifestação nunca se pode colocar em causa o direito do outro. Nunca se deve colocar em causa, portanto, o roubo de bens públicos privados, a destruição de bens públicos privados. Manifestação é um conceito em que alguém sente-se descontente, vai à rua, levanta cartaz, reivindica, canta, etc. Cria barulho, mas nunca coloca em causa patrimónios, nunca coloca em causa pessoas. Mas quando temos situação em que moram pessoas, nomeadamente civis e polícias, isso tinha que ter outro nome. Acaba encontrando aqui algum casamento do ponto de vista de forma de atuação, forma de atitudes entre o que ocorreu na África do Sul, Moçambique, e depois agora em Angola. Podemos dizer que este movimento vai crescendo, mas atenção, é fundamental que os governantes tenham em consideração aquilo que é exigido. Neste momento, Angola apela-se para que rapidamente dê a resposta daquilo que estão a exigir. É verdade que nem tudo que se exige se pode dar em simultâneo, porque vários fatores concorrem para isso. Por exemplo, alguém não pode reivindicar emprego, mas indo destruir lojas, ir destruindo transportes. Quer dizer, por um lado, se você está a reivindicar emprego, mas está a colocar em causa o emprego do outro, que são lojas, que são autocarros. No caso de Angola, estão a reivindicar o alto preço de combustível, mas depois estás a destruir viatura, ou estás a destruir, portanto, instituições. Então, isso é muito complicado. Então, o que tem que se fazer é um trabalho muito aturado por parte dos gestores daquele país para rapidamente sentar e ver se podem fazer revisão daquilo que é exigido, que é para controlar esses movimentos, evitar que ganhem contornos alarmantes, tal como ocorreu no nosso país. Por isso, é uma reflexão que se abre para se discutir o que os países... Aliás, eu tenho dito sempre que logo que se registrar um problema, rapidamente as pessoas devem pensar na possível solução deste problema, do que estar a lamentar o problema. Por isso, estou esperançoso de que esses movimentos todos não vão para além do que já fizeram, mas com isso não quer dizer que os partidos que estão a gerir o país devem estar adormecidos. É preciso que trabalhem rigorosamente. Aquilo que dizia o meu colega do painel, o Mulungo, de que esta questão de libertação, porque alguém tem que ir discursar porque libertou a pátria, etc., já não procede. E, fundamentalmente, num país como o nosso, Moçambique, onde a tecnologia está avançando, a juventude não tem nada a ver com a libertação. Aliás, quando era a libertação, não era o partido político, era um movimento em que todos estiveram lá a lutar. Então, esse discurso também ajuda muito naquilo que é a pacificação. Não vais reunir jovens que nasceram, portanto, em 2000, chegar lá a discursar que libertou o país. Não, não pode. Esse discurso é extemporâneo, está ultrapassado. Ninguém compra esse discurso. É preciso apresentar discursos, nesse caso, contemporâneos, discursos que resolvem problemas que a juventude exige. O que a juventude urbana quer? O que a juventude rural precisa? O que a juventude que se encontra na academia quer? O que a juventude empreendedora precisa? Então, essa mensagem que tem que ser levada para que se resolvam, ainda que seja gradualmente, aquilo que são as preocupações. O mais fundamental, do ponto de vista de estratégia, é resolver, portanto, as preocupações das populações. Isso, sim, senhora, pode evitar, obviamente, esses movimentos que estão atrás dos partidos, nesse caso, dos antigos movimentos libertadores dos países. Então, lamentar a situação de Angola e socializar, portanto, notas de solidariedade pela situação que está a viver. Nenhum país pode evoluir através de práticas de destruição. Nenhum país que desenvolva através de o discurso de ódio entre, portanto, compatriotas. Então, esta mensagem é fundamental
que seja naturalmente capitalizada do ponto de vista de ações. Nós queremos que Angola volte à normalidade o mais rápido possível, porque é um país irmão. Aliás, qualquer país não merece, portanto, passar aquelas situações. Então, os angolanos rapidamente devem cessar com as manifestações. Se há preocupações, eu acho que pode manifestar sem colocar em causa os direitos humanos, sem colocar em causa aquilo que são os direitos dos outros. Um dado que não passou despercebido é, sem dúvidas, o modelo das manifestações que assistimos, que o presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo, alerta sobre a forma de atuação e até os considera manifestações violentas, criminosas, e que devem ser responsabilizadas. Olhando nesta perspectiva, julga que este modelo de manifestação sinaliza efetivamente a estratégia, ou seja, os que efetivamente querem remover esses movimentos de libertação? Sim, em parte pode-se considerar isso. Se pegarmos exemplos internacionais, nós tivemos a Primavera Árabe para o grupo ocidental e para os próprios árabes consideram Revolução Jasmim. Se nós pegarmos, aquilo foi um movimento que começou na Tunísia, um jovem no supermercado colocou-se combustível no corpo, incendiou e praticamente a partir dali começou uma instabilidade social ou convulsão social dentro da própria Tunísia. E aquilo foi se estendendo em cadeias a nível dos Estados Árabes e derrubou vários líderes. Então, se nós olharmos isto e fazemos um estudo um pouco mais aprofundado e trazer próximo de nós, cá na África Austral, podemos tirar aqui algumas relações no sentido de que, olha, o movimento essencialmente que aconteceu, tanto em Moçambique, tanto na África do Sul, porque na África do Sul também tivemos um movimento de pilhagem de lojas, queima de viaturas, e em Moçambique tivemos o mesmo movimento, e agora estamos a assistir em Angola. Há, de facto, dados propícios que podem nos levar como indicadores de que, se calhar, temos estes movimentos a agirem na surdina. Mas o dado mais interessante é que esses movimentos só podem agir quando há um ambiente fértil para que eles possam, de facto, se efetivar. Se não há, de facto, vamos buscar aqui um exemplo da Namíbia e do Botsuana. Botsuana, Namíbia, Zâmbia também tiveram movimentos de libertação, mas o ambiente que eles criaram político a nível interno não é possível, para já, com que, de facto, o movimento tenha lá um espaço, ou seja, não é fértil. Se pegarmos um exemplo da Líbia, em que, mesmo com todas as condições em que o país dispunha, era visível que, ainda assim, este movimento de instabilidade acabou aparecendo RINO. Sim, se pegarmos o exemplo da Líbia, é o discurso de ódio, primeiro, aquele que o presidente fala, quando ouve-se muito a falar de que o presidente Xixi é ditador, é aí onde começa a se construir uma base fértil, de facto, para poder-se entrar naquela configuração física. Ou seja, primeiro usa-se o homem como objeto, através da sua mente, cria-se uma percepção de insegurança, uma percepção de estar a ser injustiçado, e depois entra-se no terreno prático e, de facto, cria-se ali um ambiente de instabilidade. E é isso que aconteceu na Líbia. Os líbios só despertaram depois, mas já era tarde, o Muammar Gaddafi estava morto, o país estava todo ele destruído, com 2 governos, ou seja, já numa situação de ingovernável, num estado falhado. Mas, se nós formos a pegar os nossos ainda estão em um processo de surgimento. Só que também vai aqui existir uma oposição. Porque há uma percepção de que isto não está sendo criado por causa de forças externas. Está sendo criado por causa da má atuação a nível interno ou a nível político desses grupos libertadores. Então, enquanto os grupos continuarem a atuar como atuam, de facto haverá esta necessidade das populações supostamente
tenderem a ter essa movimentação no sentido destrutivo. Mas é preciso compreender um outro lado da moeda. É que no mesmo país não é praticamente a maioria que que adere a essas manifestações violentas. Há um grupo que fica acantonado nas suas residências porque não concorda com esta movimentação. Então, por aí começamos a perceber que há uns que sentem-se mais moçambicanos que os outros, porque privam os outros de cumprir aquilo que são as suas agendas e privam o direito do outro. Então, por aí começamos a perceber que o movimento também, ele parece que no fundo tem uma base de luta pela justiça, mas na sua operacionalização ela cria injustiça. Um dado muito interessante que se calhar eu queria esclarecer aqui é que temos que perceber que aquele fórum era fórum partidário, não era fórum de Estados. Então, o presidente da República, ou o presidente do Partido Frelimo, neste caso é quem esteve lá, não foi o presidente da República, foi o presidente do Partido Frelimo que esteve lá, quando diz que a Frelimo saiu destas últimas manifestações com mais prejuízos em relação à guerra dos 16 anos, é que tem uma determinada razão. Em termos de imagem, Frelimo saiu muito prejudicada. Em termos de infraestruturas, saiu muito prejudicada. Então, para conseguir recuperar estas duas coisas, é um processo. A guerra dos 16 anos tirou a Frelimo com a imagem um pouco em cima, a legitimidade em cima, ou seja, não havia tanta ginástica para poder, de facto, construir uma nova imagem da Frelimo para trazer para o povo. Havia lá, de facto, ainda o discurso de libertador, acompanhado pelos manuais didáticos, que, de facto, trazia essa imagem ovacionada da Frelimo. Mas hoje não. As manifestações, elas fragilizaram a Frelimo a nível da estrutura, mas também a nível da própria imagem. Então, o discurso, por aí, se nós quisermos compreender esse discurso a nível partidário, sim. Agora, a nível de Estado, é claro que as manifestações não tiveram tanto impacto quanto a guerra dos 16 anos. Há dados estatísticos que podem comprovar isso. Então, tinha que, se calhar, compreender por aí. Agora, voltando, eu creio que Angola deve, de facto, saber tratar isto olhando para Moçambique e olhando para a África do Sul. O que é que Moçambique falhou no âmbito das manifestações? O que é que a África do Sul também falhou? Por que é que da África do Sul durou pouco tempo e Moçambique teve duração de mais ou menos 2 meses a 3 meses para poder reduzir, de facto, os danos? Porque isto não é um movimento que vem, de facto, garantir alguma alteração. É um movimento de assalto. Há assalto às lojas daqueles que são empreendedores, há assalto de empresas, e isto reduz praticamente a nada toda a luta e faz com que o país regrida e muito. Aliás, as 33 estratégias de guerra de Robert Greene abordam igualmente algumas formas, como temos estado a acompanhar, fragilizar os líderes, fragilizar as instituições e, por fim, tomar o poder. Bem, estamos mesmo já na reta final, mas nos ressalta um ponto que gostaríamos de ouvir apenas em 2 minutos. Muito recentemente, o presidente do Conselho Municipal de Gondola, César Gozo, terá feito uma abordagem que para alguns não é comum ouvir-se, a chamar a atenção a forma como estamos a governar. Qual é o seu comentário em 2 minutos? Bom, primeiro eu gostaria de endereçar as notas de parabéns ao posicionamento do edil Arlindo Cesário Ngozo, que dirige o município de Gondola, na província de Manica. Aquele tipo de abordagem é necessária se nós queremos fazer as coisas de forma diferente para obtermos resultados diferentes. Exige-se, portanto, aquele índice de caráter. Foi uma abordagem perentória, necessária, visto que é do conhecimento público de que as autarquias locais não conseguem coletar o imposto sobre o lixo de forma direta. Usa-se, obviamente, a EDM, a Eletricidade de Moçambique. Cada moçambicano, ao fazer pagamento de energia elétrica, obviamente é uma percentagem que vai para a taxa de lixo. Esta percentagem é para os municípios. O edil Ngozo faz uma abordagem muito interessante. Ele questiona por que
quando é para cobrar, todos pagam, mas quando é para canalizar, precisam de sentar em gabinetes para fazer uma equação econômica e fazer a canalização. Então, essa é uma grande pergunta, até porque é uma pergunta que merece uma tese de doutoramento. Faz todo sentido, por isso eu parabenizo, obviamente, esta coragem e apelar igualmente à EDM para se comportar com a urbanidade. É importante que respeitem a quem cobra, porque a pressão dos munícipes remete-se aos gestores autárquicos, não à EDM. E significa uma injustiça de pressão. Os munícipes têm a sua razão, porque quem dá a cara na recolha de lixo obviamente a edilidade, e quando há demora há reclamações justas e honestas, mas a EDM não rema, portanto é mesmo rumo. Então é complicado e gostaríamos de condenar esta prática da EDM. Quando os políticos em campanha eleitoral vão pedir voto, a EDM nem está lá, está nos escritórios, no ar-condicionado, etc. Aliás, muitas das vezes já cobraram. Mas quando é tempo de cumprir a missão, quem sofre é o edil. Então, o edil, naturalmente, tem sua razão, isso deve acontecer. A EDM deve desconstruir paradigmas, evitar protocolos. Este país não precisa de tantos protocolos. Então, por isso, está de parabéns o edil de Gondola. Mais um espaço para comentar em torno deste posicionamento do edil de Gondola. Sim. Em 2 minutos. Sim, eu creio que o discurso do edil de Gondola, diríamos, se estivéssemos num ambiente estável, num ambiente propício de atividades políticas, que é um discurso politicamente incorreto. Mas como nós conhecemos a nossa forma de ser e estar como moçambicanos, chega a ser, na margem mesmo do não ideal, o politicamente correto, ou seja, devemos passar a nos afrontar abertamente, porque já percebemos que quando nós nos afrontamos em off, ou seja, em fóruns fechados, não há cumprimento, acabamos não cumprindo porque não há pressão nenhuma, tudo termina lá e sempre o discurso que ouvimos no fim ele vai falar, mas no fim não vamos fazer nada. Então, é preciso termos mais consciência das nossas responsabilidades para poder, de facto, diminuir esta forma de prejudicar ao trem. Quando paga-se a energia, que também o preço é um pouco devastador para aquilo que é a capacidade do bolso do cidadão moçambicano, e a taxa também de lixo, que é de lá sempre absorvido, nunca se esquece. É preciso que haja, de facto, uma espécie de flexibilização em canalizar para o próprio município para poder, de facto, remover o lixo. Vou usar um exemplo prático. Se nós olharmos para o município da cidade de Maputo, tem praticamente todos os lados de administração municipal a ser bem, de facto, geridos, desde as estradas, os próprios mercados e aí por aí diante. Mas a questão do lixo é sempre o maior problema, de lixeira do Lene e os locais onde o lixo... Se calhar, com este discurso deste edil, nós começamos a perceber que, de facto, esta demora, se calhar, para a remoção de lixo até na cidade de Maputo, onde há o maior município e há a maior capacidade em termos de mobilidade de viaturas, a este aglomerado, se calhar deve-se de facto a este tipo de atitudes. Eu creio que é uma atitude que deve ser alterada para que de facto se diminua esta forma de prejudicar de facto algumas administrações. Por aqui ficamos. Queremos profundamente agradecer os nossos jornalistas políticos que emprestaram o seu conhecimento para melhor esclarecimento em torno dos assuntos que abordamos nesta edição de hoje. Assim, caro telespectador e ouvinte, agradecemos igualmente por ter estado desse lado. Prometemos voltar o mais breve possível.